Olá pessoal do YouTube, no vídeo de hoje nós vamos continuar explorando aqueles poderes que, à primeira vista, parecem bons, mas na prática não são tão úteis assim. Se você não viu a parte 1 desse tema, vá lá e confira. Agora prepare-se para mais uma lista de habilidades inúteis e vamos lá! Em sétimo lugar, trocar as cores dos objetos. O poder de trocar as cores dos objetos pode até parecer útil à primeira vista, mas na verdade não é. Porque você não vai transformar ele em outro material, mudar a natureza dele. Ele vai continuar sendo o mesmo objeto, e só a diferença será a cor. A mudança de cor é muito superficial e não altera sua funcionalidade. E isso não pode ser usado, por exemplo, em uma luta, porque não melhora a força, velocidade e nem a habilidade de combate sua, além de não afetar o oponente. A única funcionalidade do mesmo seria só a habilidade de decoração. Você, por exemplo, poderia mudar a cor das suas roupas ou da parede de sua casa. Curiosamente, existe um super-herói nas histórias em quadrinhos com esse mesmo poder. Seu nome é Color Kid, um personagem da DC Comics. Ele faz parte da Legião de Heróis Substitutos, grupo de heróis com poderes considerados menos úteis. E com certeza, se eu dirigisse, eu usaria esse poder para mudar a cor do semáforo, para eu passar. Sexto lugar, super pulo. Ter super pulo até parece útil, mas na verdade não é, devido ao risco de se machucar ao aterrissar. A queda de grandes alturas pode resultar em lesões graves. O impacto pode causar danos a ossos e articulações. Esse poder parece útil, por exemplo, em uma fuga. Quando você estiver cercado, você poderia saltar fora da zona sem saída e continuar fugindo. Mas o único problema seria o dano de queda. Um personagem conhecido com esse mesmo poder é o Hulk. E uma curiosidade interessante é que, em várias histórias em quadrinhos, o Hulk é mostrado saltando de um estado para o outro, e até mesmo de um continente para o outro. Então imagina o quão alto e dolorosa é a queda. Mas vocês sabem, né? A ficção ignora as leis da física. Quinto lugar, não sentir dor. Agora vamos falar de um superpoder que quase todo mundo queria ter, que é a ausência da dor. Não estou falando de dor emocional, mas sim de dor física. Esse poder parece muito vantajoso, mas na verdade, ele é inútil e até mesmo perigoso. Porque a dor é um mecanismo de defesa que nos alerta sobre lesões ou problemas de saúde. Sem esse mecanismo, a pessoa pode não perceber se teve um ferimento grave ou até mesmo queimaduras e doenças, levando a danos ainda maiores. Um exemplo de um problema ao não sentir dor é que se você tivesse uma infecção no rim, você não perceberia se há algo de errado com o seu corpo e não pediria ajuda, e a infecção ia se agravar até levar à morte. Em quarto lugar, super audição. O poder de super audição permite que a pessoa ouça sons a grandes distâncias ou sons que normalmente seriam inaudíveis ao ouvido humano. Mas nem tudo é tão fácil para pessoas com essa capacidade, pois a super audição pode levar a sobrecarga sensorial, onde a pessoa é constantemente bombardeada de sons de todas as direções, tornando difícil de se relaxar ou concentrar. Outro problema seria a incapacidade de filtrar o que você quer ouvir, pois você não vai ouvir o que você quer, como uma conversa secreta, por exemplo, pois os outros sons em volta vão tapar o mesmo. Sem falar que sons altos e inesperados pode causar dor e desconforto, já que sua audição é sensível. Uma personagem de filme com esse poder é a Dolores Madrigal de Encanto, conhecida por sua super audição que pode até ouvir os menores sussurros da casa. Mas nem tudo que é ficção é realidade. Terceiro lugar, se transformar no material que tocar. Agora vamos falar sobre um poder que é obviamente inútil, mas quase todo mundo queria ter. Estou falando de se transformar no material que tocar. Esse poder é inútil porque se você transformasse numa pedra, por exemplo, você perderia sua mobilidade. Para piorar, o nosso corpo é feito de órgãos, tecidos e matéria orgânica, que se fossem transformados em outros materiais, os nossos órgãos, inclusive os vitais, parariam de funcionar, levando à morte. E você só seria uma estátua parada sem vida. Um personagem real com esse superpoder é o Absorbing Man, da Marvel Comics. Ele é um vilão que ganhou superpoderes após beber uma poção mágica, dada por Loki. Segundo lugar, transformar tudo que tocar em ouro. Agora vamos falar sobre um poder que quase todo pobre queria ter, que é transformar tudo que tocar em ouro. Parece até útil para ficar rico rapidamente. Porém, ele é inútil, porque tudo que você tocaria, inclusive a comida, se transformaria em ouro e não prestariam para comer.
Então você seria impossibilitado de comer, beber ou cumprimentar as pessoas. Vou dar um exemplo de um rei chamado Midas, da mitologia grega, conhecido por sua grande riqueza e desejo insaciável de querer sempre mais. Um dia, Midas encontrou Sileno, o seguidor do deus Dionísio, embriagado e perdido em seu jardim. Midas cuidou dele até que se recuperasse. Em agradecimento, Dionísio lhe concedeu um desejo. Midas, rapidamente, desejou que tudo que ele tocasse virasse ouro, e o desejo foi atendido. Mas ele percebeu que isso é mais uma maldição do que uma bênção. Ele até perdeu a filha quando ela lhe abraçou. Então Midas implorou para voltar ao normal, e ele, arrependido, nunca mais foi ganancioso. Primeiro lugar, imortalidade. Agora vamos falar de um poder que é aparentemente bom, mas na verdade tem consequências graves, que é o poder da imortalidade. Muita gente queria viver para sempre ou ser jovem para sempre, sem ver a parte sombria da imortalidade. Pois com o passar do tempo, todos ao redor envelhecem e morrem, deixando o imortal sozinho e sem entes queridos. E você teria solidão e tristeza profunda. E também a falta de um fim pode diminuir sua motivação de fazer mudanças significativas ou alcançar um objetivo. E se você fosse condenado à prisão perpétua, você estaria frito. E também, caso um meteoro atingisse a Terra e explodisse ela, você sofreria dor intensa pelo impacto da explosão sem poder morrer. E você seria o único sobrevivente. Conclusão. Como já vimos nesse vídeo, a ficção pode até parecer sem sentido, mas o verdadeiro poder que nós temos não é a capacidade de ser imortal ou invisível, por exemplo. Mas controlar nossa raiva é um exemplo real de superpoder que a gente tem, mostrando que nada é melhor do que o mundo real. Então, se você gostou, deixa o like, compartilhe e falou!